Última live, dieta antifúngica. Última live que eu digo às 8h49. Então hoje entramos na segunda parte sobre o assunto. E você que acompanhou essa sequência e a semana Você no Controle, assistiu a live de contaminação do teste de síndrome fúngica e também ontem a live dieta antifúngica que a gente conversou sobre diversos detalhes. A gente não focou só em um assunto. Quem está aqui hoje assistiu a live de ontem e todas as outras duas explicando os detalhes da síndrome fúngica? Gostaria de saber, sejam bem-vindos, boa noite, pessoas bem nutridas. E quem não está bem nutrido, continue aqui comigo que ficará. Isso, com certeza, eu vou te incentivar, vou te direcionar. Rafael, tudo bem? Boa noite. Oi, Isa. Oi, Simone. Simone, eu vi seu direct, eu vou te responder depois, tá? Quem mandou direct pra mim, eu sempre respondo dentro do possível aí em 2 dias no máximo, tá? A live de ontem não ficou gravada aqui no Instagram, eu não consegui subir, porque passou de 1 hora. Quando passa de 1 hora, eu não consigo deixar, por algum motivo, porque eu sei que agora as lives podem ter mais de 1 hora. Alguns Instagrams aí foram liberados, porém eu não consigo subir no IGTV, por isso que eu não coloquei, tá? Mas hoje vamos fazer um resumo, começando pela parte do rastreamento metabólico, vou entrar em detalhes da alimentação antifúngica e, como prometido, eu vou contar como foi a minha experiência, a minha alimentação, a minha jornada aí para vencer a síndrome fúngica, porque eu sei que algumas pessoas que me acompanham há pouco tempo não sabem por que eu falo desse assunto e como isso chegou até mim. Apesar de eu ter entrado em contato com o conteúdo de síndrome fúngica da professora Denise Carreiro lá em 2008, eu fui utilizar esse conteúdo na prática comigo, tá? Em 2017. Muitas pessoas não sabem. Então, eu vou contar aqui para vocês, até porque a parte da alimentação tem muitas coisas que talvez aí do outro lado você se identifique, você sinta que isso está acontecendo com você, você tenha dúvidas do poder da alimentação no seu corpo, você sente que é necessário utilizar e reutilizar certas medicações, porque esse é o primeiro passo, normalmente quando a gente está com dor, está sentindo um incômodo, está sofrendo, né? Porque quando algo coça, dói, incomoda a gente e é crônico, é todos os dias, é sofrido. Só quem tem o problema sabe. E no meu caso, já adiantando, contando aqui para vocês, antes da gente começar a conversar sobre a parte 2 aí do conteúdo mais técnico, deixa eu ver aqui só... já vi os comentários, eu estava vendo os comentários, porque às vezes passa, gente, eu não consigo ver o que vocês colocaram, então eu voltei para ver. Então, no meu caso, gente, já adiantando um pouco que isso tem a ver com o conteúdo da live hoje, que é sobre a dieta antifúngica. Oi, Tati, boa noite. Como que foi o processo? Eu tive um quadro, tem até a foto aqui no perfil do Instagram, e eu já mandei algumas vezes pelo grupo do Telegram, que são pessoas que acompanham mais o meu conteúdo de perto. Quem fica lá no Telegram, quem faz parte do grupo, são pessoas que querem acompanhar mais o meu conteúdo. Então, eu acabo mandando alguns conteúdos por lá e aí, com o tempo, eu vou apagando. Então, por isso que tem alguns conteúdos que não estão mais lá. E aí, quando apareceu comigo o problema da síndrome fúngica, num primeiro momento, veio o eczema. O eczema, para quem não sabe, é uma dermatite, é chamado de desidrose, tá? São bolinhas na mão, não é na palma, porque eu sei que tem pessoa que tem hiperidrose, tem bolinhas que coçam, que tem líquido e tudo mais. No dorso da mão também aparece, só que o eczema ele é mais forte, a dermatite é mais forte. Ela forma uma casca assim, conforme vai estourando e coça muito, gera muito incômodo. Então, as mãos, elas ficam totalmente inchadas para eu trabalhar, fazer as coisas, porque eu não deixei de fazer nada, minha vida continuou normal, assim como a sua acontece, só que quando a gente tem um problema que incomoda, que dói, que mexe com a autoestima, a gente quer ir atrás da solução. Então, eu fui atrás de 3 médicos
para procurar um suporte, uma ajuda, para entender o que estava acontecendo. Por que eu estava com eczema, dermatite, coisa que nunca tinha acontecido comigo. E eu estava numa fase super boa, assim, em relação à vida, a trabalho, super boa que eu digo, não tinha acontecido nada de diferente. Não tinha acontecido nada na minha rotina, na minha parte emocional, estava até com uma viagem programada, estava tudo funcionando como a normalidade a gente espera que aconteça, né? E aí eu fui atrás de 3 médicos para tentar entender. E por que eu tô contando isso para você? Porque você tem aí a sua jornada também, como que você foi atrás aí dos profissionais, o que você fez, que faz parte da sua história, do seu processo, que isso é comum, é mais comum do que você imagina. Mas a questão é que a síndrome fúngica, como ela não é específica, ela não acontece igual nas partes do corpo igualzinho para todo mundo, às vezes a pessoa demora para identificar que é esse problema que ela tem. Então, a grande questão é a pessoa identificar que o problema que ela tem é um quadro fúngico, que é um conjunto de sinais e sintomas que a consequência, o que levou a essa consequência, a esse estado, foi o crescimento de fungos no corpo. E não necessariamente porque a pessoa fez alguma coisa de errado naquele período. Aquilo é uma história, aquilo faz parte da história, do que aconteceu ali, da bagagem que aquela pessoa trouxe, né? E por isso que quando isso aconteceu comigo, eu não conseguia pensar. O médico perguntava assim para mim: o que você fez de diferente? Onde você encostou? Quais foram os produtos de limpeza que você utilizou? Você encostou em alguma parede, alguma caneca? Um japonês que eu passei, ele ficava assim com a minha mão, assim, olhando, tentando. Eu dou risada agora porque eu lembro das cenas. Ele ficava tentando identificar qual era o problema que tava assim, porque acho que ele nunca tinha visto um quadro clínico daquele. Ou já tinha visto alguma coisa similar, mas tinha um histórico e eu tava aparência saudável, tudo bem, tudo mais. Enfim, fui nesses 3 médicos a prescrição, o diagnóstico. O diagnóstico é CID. Muitas pessoas perguntam, mas como que eu tenho o diagnóstico da doença? Diagnóstico é aquilo que o médico carimba e coloca que você está com essa doença. Então, você tem uma candidíase, um exemplo, com a levedura X, o médico vai lá e coloca um númerozinho, que é a descrição da sua doença, e a partir disso fica registrado até por uma questão de saúde pública para ter um levantamento, aí, um controle do número de doenças daquele tipo, é por isso que tem esse número. Então, basicamente, diagnóstico é isso, é a sua doença ter um nome, um número, e aí dentro disso o médico faz uma prescrição, ele segue um protocolo. E no caso de eczema, o protocolo de tratamento é corticoide, não tem outro. Então foi lá e foi passado a pomada, o corticoide, e o médico falou assim, pro resto da vida, se voltar, você passa, se voltar, você passa. E aí a sensação, gente, é essa mesma cara que eu tô aqui olhando pra vocês, porque toda vez que eu lembro dele falando isso pra mim, eu falei assim, mas o quê? Eu vou ficar passando uma pomada pro resto da vida e esse problema vai voltar? Vai voltar? Eu ficava pensando assim, a vida inteira eu vou ter o problema nas minhas mãos, eu vou ter a mão daquele jeito, porque, gente... Depois eu até mando lá no grupo do Telegram para vocês verem. E eu falei assim, não é possível que eu vou ter que conviver com isso pro resto da vida. E foi aí que eu baixei a guarda no sentido de não bagunçar minha cabeça com excesso de procura de profissionais. Eu parei para pensar o que estava acontecendo comigo, o que tinha acontecido exatamente na minha história, para que eu tivesse com esse problema. Qual é a relação com a alimentação? Porque até então, gente, até 2017, eu nunca tinha feito uma dieta. Como assim, Sheila? Eu tinha estilo de vida saudável. O padrão, eu como de tudo um pouco, quando eu tô com vontade de comer isso, eu como, eu cuido da alimentação, mas eu não tinha seguido uma dieta. O que é a dieta? A dieta é a terapia nutricional específica para algo, tá? Isso é dieta. Quando você passa com um nutricionista, o profissional ele passa uma dieta, uma terapia nutricional para algo específico. Só que a maioria, com o passar do tempo,
A nutrição veio mais para uma questão de educação nutricional. Você vai para entender a distribuição ali dos alimentos. Agora, com o aplicativo, você não precisa mais disso, né? Você consegue fazer isso, esse tipo de acompanhamento de carbo, de proteína, de gordura, enfim. Você não precisa de um nutricionista para essa parte. E aí, em 2017, com isso acontecendo, eu parei para pensar e falei assim, o problema é a nutrição. Foi aí que virou a chave e que eu entendi, que eu olhei e que eu entendi que o problema era a síndrome fúngica. Porque eu fui resgatando os sinais e sintomas. Sabe o post de hoje que eu coloquei para vocês sobre rastreamento metabólico? Rastreamento metabólico é você entender os sinais e sintomas do seu corpo. É você ver a mensagem que ele está mandando. Quais são os sinais? O que está acontecendo na pele? O que está acontecendo no cabelo? O que está acontecendo no intestino? Na boca? E eu fui juntando esses sinais e sintomas e fui identificando essa questão do crescimento fúngico. Porque eu estava começando uma micose persistente. E junto com o problema da pele, por quê? Porque eu sempre, no meu corpo, gente, cada pessoa é de um jeito. É isso que eu repito sempre, porque eu quero que vocês entendam que a síndrome fúngica, ela desperta de maneira diferente em cada ser humano. No meu caso, sempre o despertar foi na pele, porque a minha história, eu puxando o meu histórico, eu tive muito, não era acnezinha não, já contei aqui outras vezes, era acne sofrida, gente. Era um processo inflamatório. Sobrepeso e obesidade é um processo inflamatório de baixo grau. A acne também é. Então quer dizer que uma pessoa que está sobrepeso e uma pessoa que tem acne mesmo sendo magra, as duas estão com uma inflamação de baixo grau. E essa inflamação de baixo grau, ela pode ser um gatilho para síndrome fúngica, para síndrome fúngica também, mas para doença autoimune no futuro. Normalmente, gente, os estudos mostram que dentro de 5, 10 anos, que vem o despertar das doenças por conta de inflamação. Então, o negócio começou ali dentro de 5 anos, aí veio o despertar de uma doença, que no meu caso foi acne severa, tá? Com uso de isotretinoína. Eu não tinha estudado nutrição ainda. E aí depois, já com a faculdade concluída, trabalhando, tá? Como eu disse pra vocês, tinha um estilo de vida saudável, tava bem, veio despertar da síndrome fúngica, problema de pele de novo. E por quê? Mesmo eu sendo nutricionista e tendo um estilo de vida saudável, por que que isso aconteceu? Porque a fase dos 20 e poucos anos, a alimentação, o meu corpo se dava bem com aquela alimentação. Porém, quando entrou a fase dos 30, já não servia mais. Aquilo já não era o suficiente para nutrir o meu corpo e para prevenir o despertar de doenças. Então, talvez o que esteja acontecendo aí do outro lado, se isso está acontecendo com você, não necessariamente é uma virada dos 30 anos. Isso pode acontecer com qualquer fase da vida, tá? Qualquer fase. Tem pessoas que acontecem na fase dos 20 e poucos anos. Quantas pessoas você não conhece com Hashimoto com 18 anos, com doença autoimune? Isso pode acontecer associado ao quadro de síndrome fúngica, que a pessoa nem sabe que tem. Mas aí quando faz rastreamento metabólico, identifica sinal e sintoma, aí percebe, tá? Então, quando veio esse despertar, aí eu entendi a questão repetição de alimentos, a questão da nutrição esportiva, porque eu sempre gostei de fazer exercício, vocês vêm eu postando aqui, eu sempre gostei, não fazia o exercício forçada para mudar alguma coisa em mim. Aos 15, 16 anos, confesso que sim, eu queria, nessa idade, eu era aquela pessoa que tinha o corpo mais magro, mas aquela barriguinha, que parece uma barriguinha de verme, desculpa falar. Eu era desse jeito, porque eu me alimentava muito mal naquela época, então tinha aquela barriga, assim. E aí eu ia pra academia para melhorar isso. Mas na fase adulta, eu fazia o exercício, eu sempre fiz o exercício por gostar mesmo, porque quando você ativa o negócio, você sente o benefício e aí você sabe que não dá para ficar sem. O benefício do exercício ele é muito bom pro bem-estar, né? E aí, gente, foi aí que eu percebi. Eu olhei pro passado, olhei para a repetição do alimento, para essa questão da nutrição esportiva que eu disse para vocês. Por que da nutrição esportiva?
Porque é muita receitinha, muita repetição de alimentos, receitinha que eu digo assim, panquequinha com ovo, sabe? Crepioca. Então você usa muito ovo, muita repetição de alimentos com potencial alergênico. Resgatei a questão da permeabilidade do intestino por conta do processo inflamatório. Lembra que eu falei do gatilho que vem de 5 anos, é depois 10 anos? Que já essa permeabilidade do intestino já tinha surgido lá na fase da adolescência, do final da adolescência, que foi por volta aí dos 18 anos. Só que eu entrei na faculdade de nutrição só com 20. Para quem não sabe, curiosidade, eu fui bancária antes de ser nutricionista. E aí, gente, juntei as peças. E aí falei, bom, é dieta antifúngica que tem que ser feita. É tratar a síndrome fúngica. É tirar aquilo que eu estou prejudicando o meu corpo. É deixar de comer as coisas que eu gosto, é deixar de sentir prazer nas refeições de jeito nenhum. Em nenhum momento durante o meu tratamento eu deixei de sentir prazer e comer coisas que eu gosto. De jeito nenhum. Porém, eu segui uma terapia nutricional. Lembra que eu falei que eu nunca tinha feito dieta? Tem até esse post aqui. Minha primeira dieta tem no feed. Qualquer coisa depois eu mando lá no Telegram também. Eu nunca tinha parado para seguir uma terapia nutricional. E essa terapia nutricional, gente, a maneira mais sustentável de você fazer um passo a passo para tratar algo, a minha forma, a minha conduta, não é restrição absoluta, cortar todas as frutas. Não é isso, é ter um entendimento do potencial do alimento na questão de inflamação de intestino, de prejudicar a digestão, todo esse processo e levar em consideração que a pessoa tem vida, que a pessoa não vai viver dentro de uma bolha e não vai fazer mais nada, não vai comer mais nada. Tem que ser algo sustentável. Sustentável. A Lândia tá colocando aqui, a síndrome fúngica não tem cura, temos o controle. A síndrome fungo, gente, a gente não tem como zerar fungo. Fungo sempre vai ter dentro do nosso corpo. Bactéria também. Boa e ruim. Sempre. Só que a gente precisa ter o controle para que esse fungo não tenha uma proliferação. É igual fruta na fruteira. Como que você controla para não ter fungo? Você compra poucas frutas, você come dentro ali do tempo, de 3 dias, você guarda na geladeira. Tem um passo a passo, você sabe o que fazer. No corpo é do mesmo jeito. A gente tem fungo dentro da gente, sempre teremos, tá? Só que a gente tem que ter a informação, as ferramentas certas para saber qual é o momento de, opa, eu preciso cuidar, eu preciso me proteger. Entenderam? Então, tem remissão. Doença autoimune, gente, tem remissão, não tem cura. Tá? Então, é importante que vocês saibam. Deixa eu botar o filtro aqui, porque senão, né, gente? Que vocês saibam que tem doenças que a gente consegue ter o controle e tem outras doenças que a gente consegue aí tratar, eliminar, ter remissão, tá? Então, a síndrome fúngica tem como a gente entrar em remissão, tá? Tem como deixar o fungo quietinho ali e a gente fazer o controle dele com alimentação. E para isso é preciso entender, como eu disse, o passo a passo, tá? O passo a passo do tratamento. E aí que entra, Samira, somos 5% humanos, 10%, 8%, cada hora tem uma porcentagem diferente, mas uma certeza que a gente tem é que a gente tem que se nutrir. Pode mudar, cada hora a gente pode ter uma informação diferente em relação a micro-organismos. Cada hora vai sair alguma coisa diferente, mas o que a gente tem a certeza absoluta, se tem um consenso entre os profissionais de saúde, é a questão de boa nutrição. Tem um consenso em relação à fruta, verdura e legume, tem um consenso de que se nutrir, se proteger a imunidade, você consegue evitar um quadro, uma doença. Você consegue prevenir e tratar. E é assim que é esse caminho que a gente tem que seguir.
Agora, eu queria saber de vocês, quem assistiu aqui a live de ontem? Se vocês puderem colocar aqui, enquanto eu pego uma água, a Nutri colocou, preciso tratar a síndrome fúngica? Já te respondo, tá? Deixa eu só pegar uma água, coloca aqui pra mim se você assistiu a live de ontem. Eu derrubei o pote da própolis aqui que tava. Quem assistiu a live de ontem? Que eu falei sobre alimentação. A Vanessa colocou aqui, tomo corticoide desde os 13 anos e tenho 40. Por conta do lúpus, ela toma o corticoide. O teu caso, Vanessa, ele é bem específico, tá? Agora, o que você tem que entender é se você está num quadro de síndrome fúngica. Porque assim, gente, doença autoimune não quer dizer que a pessoa esteja com a síndrome fúngica. Tem que entender qual é o gatilho. Por exemplo, no meu caso, por que eu entendi que estava com síndrome fúngica e as pessoas que estão ali fazendo o tratamento, quem está no método, quem está no e-book, entendeu que tem um problema? Porque no teste da síndrome fúngica, tem lá os sinais e sintomas. E você precisa ter 3 daqueles sinais e sintomas que tenham relação com crescimento de fungos. Entendeu? Então, às vezes, você não consegue identificar o problema fúngico. Então, você não consegue ter certeza se você tem a síndrome fúngica, precisa resgatar isso, precisa fazer uma leitura do seu corpo. Quem tem micose, língua branca, dermatite seborreica, candidíase vulvovaginal, micose na pele, micose na unha, eczema, dermatite, que nem eu tive, aí já são sinais muito mais claros de síndrome fúngica. Não tem dúvida, sabe? Porque o corpo já tá ali gritando. Porque quando o corpo ele dá esse sinal, gente, assim, de fungo excessivo, é porque o problema já aconteceu há bastante tempo. O problema já aconteceu lá no intestino dentro de 5 anos, como eu disse. Não foi uma coisa que foi a última semana, foi o bolo que você comeu. Não é assim que acontece, não tem esse peso sobre você. Você tem toda a sua história, tem tudo que aconteceu aí no seu estilo de vida, das suas escolhas. Não tem certo e errado, gente. Tem escolhas. A gente escolhe o tempo todo. Igual quem fez um comentário no direct, colocou assim, eu vou esperar o ano que vem para começar o tratamento. Tem certo e errado? Não, a pessoa vai decidir quando que é melhor começar. O que todos nós temos em comum é o tempo. Então, quanto mais tempo passar, mais a chance do tratamento ser mais difícil. Essa é a certeza que nós temos para qualquer tratamento. Quanto antes eu começar, mais chances eu tenho de me recuperar mais rápido, mais chances eu tenho de recuperar minha autoestima, o meu bem-estar. No meu caso, igual eu contei para vocês, quando deu o start, que eu entendi o que era, que eu comecei o processo, em menos de um ano já estava tudo em ordem. Porque essas 12 semanas que eu falo para vocês do tratamento é para você entender quais são os alimentos que te faz mal no sentido do processo de recuperação. E aí você entende, você vira a chave, entende o que é melhor para você e fica ali, é mais fácil de você carregar que eu digo, tocar sua alimentação, seu estilo de vida junto com suplementação antifúngica. Porque a suplementação são cerejas. A suplementação não é a base. Eu sei que a maioria das perguntas que eu recebo são de suplementação, mas a base é a alimentação. Eu tô lendo aqui os comentários de vocês, tá? Ó, por exemplo, a Lara colocou aqui, ó, tive acne severa na adolescência e tomei muita isotretinoína. Depois, sempre desconforto abdominal, agora estou com eczema nas pernas e não sara. Lara, sua história é um pouco parecida com a minha, tá? No meu caso, o eczema foi nas mãos.
Então, assim, observa sinal e sintoma, veja a cor da sua língua, veja sinais aí de crescimento fúngico, alternância intestinal, como eu disse, a cor da língua, tá? Veja também questão de aparecer micose, se tem alguma parte do seu corpo que tem micose, micose nas unhas, na pele, tá? Se sua imunidade, ela fica intermitente, você fica doente muito fácil. Porque às vezes, gente, a professora Denise inclusive disse isso pra mim mais de uma vez. O crescimento dos fungos no intestino nem sempre é visível. Mas é claro, aqui eu estou falando com vocês à distância. A gente não está se vendo, eu não tenho como direcionar isso. Mas o crescimento dos fungos no intestino, nem sempre você vai ver a característica do fungo no corpo. Porque para aparecer no corpo, depende do seu DNA, da sua genética, e do quanto tempo isso vai acontecer para ter esse despertar. Então, às vezes, o seu corpo ele tá mandando uma mensagem aparecendo outras doenças, tá dando ali umas informações de sinal e sintoma, para depois você falar assim, agora apareceu uma micose. Depois de 2 anos com incômodo, um exemplo de eczema, apareceu a micose, entendeu? Porque eu também não tinha feito a leitura lá aos 18 anos com acne persistente, que isso já era um crescimento fúngico. Por que cresce fungo, gente? Por conta de sistema imunológico enfraquecido. E o sistema imunológico enfraquecido é por conta do intestino não conseguir absorver muito bem os nutrientes dos alimentos. Então a pessoa pode até comer relativamente bem, mas o corpo ele não consegue aproveitar. E não consegue aproveitar por quê? Porque usou muito antibiótico, porque usou, por exemplo, anticoncepcional. No meu caso, nessa fase, eu ainda não tinha usado anticoncepcional. Só fui usar anticoncepcional depois dos 20 anos. Mas eu já tinha tomado antibiótico para pele. Já tinha tomado várias vezes antibiótico para pele. Porque todo médico que eu ia, o protocolo de tratamento era esse. Então, veja, a microbiota, que nem se falava em microbiota na época, a microbiota já tinha ali ido embora. E aí, gente, eu comia o que todos os jovens da minha época comiam, porque hoje tem informação, né? Então, hoje tem mais escolhas. Na minha época, a cantina da minha escola já não era mais saudável, porque eu estudei numa escola que tinha uma boa cantina até terceirizar. Quando terceirizou, já era, aí a alimentação ficou ruim. E comia muito fast food, porque a gente, educação física ia comer fast food, final de semana com os amigos e tudo mais. Então, depois disso veio a questão de bebida alcoólica, de festas, álcool, e aí foi, né? Então, cada um tem a sua história, cada um tem a sua bagagem aí da síndrome fúngica, de como isso aconteceu. A sua história pode ser parecida com a minha ou pode ser totalmente diferente. A sua história você pode não ter ganhado peso e no meu caso, eu que era magra, ganhei peso. Passei de 32% de gordura. E gente, esse negócio assim de aceitação de corpo, eu sempre falo isso porque é importante reforçar. Tirar foto com a barriga baixada, com a barriga... É legal a gente aceitar o nosso corpo como ele é. Eu acho legal. A gente tem que aceitar mesmo, a gente tem que amar o nosso biotipo. Mas porcentagem de gordura aumentada na região visceral pode e vai, a longo prazo, te levar a algum quadro relacionado a essa inflamação de baixo grau. Então, não é questão de ter orgulho da gordura, é questão de ter um entendimento de que aquela gordura, lógico, sempre a mulher foi presa num padrão de que tem que ter a estética assim, que tem que ter o cabelo assim, a gente usa o filtro para ficar com a pele ok, essa hora da noite, ok, existem os padrões, mas saber separar a questão da saúde da estética. A estética a gente gosta de se ver bem, de ter autoestima e tudo mais, mas o ganho de peso com o passar dos anos não é saudável. O ganho de peso com o passar dos anos na região visceral vai trazer algum malefício, e se você puder associado ao tratamento da síndrome fúngica, porque quem ganhou peso por conta de um quadro de inflamação de baixo grau, que nem foi o meu caso, não fiz um grande esforço, eu tenho que deixar de comer, como eu disse, as coisas que eu gosto para perder gordura, porque quando o corpo ele volta a ficar saudável, gente, ele responde ao estímulo. Inclusive no rastreamento metabólico eu coloquei para vocês,
tem dificuldade, o corpo responde ao processo de perda de peso, porque às vezes a pessoa fala, eu tento emagrecer e não consigo. A pessoa tenta mesmo, a pessoa faz o esforço, mas por que não consegue quando tá no quadro de síndrome fúngica sem tratar a síndrome fúngica? Porque precisa tratar a síndrome fúngica primeiro. A mesma coisa para ganhar massa muscular, tá? Não tem como ganhar músculo, gente, com o corpo, com o sistema imunológico enfraquecido. Porque se você vai gerar uma inflamação com exercício, como que ele vai recuperar? Se ele tá com a imunidade debilitada, não recupera. Então, essa dor, gente, esse incômodo que vocês estão sentindo, se você está passando por isso, eu sei, é difícil, mas tem tratamento. É possível fazer tratamento, é possível fazer algo sustentável, tá? Que te leva aí ao estilo de vida que você escolheu, que você vai decidir o que é melhor para você depois do tratamento da síndrome fúngica, tá? Então, tem como, sim, controlar o crescimento dos fungos. Zerar fungo, zerar não tem, porque ele é do meio ambiente. Ele está por toda a parte, assim como as bactérias e os vírus, tá? A gente não tem como zerar. Por isso, até, gente, uma informação importante, que você tomar medicação repetidamente contra fungos, mais adoece o hospedeiro do que elimina o invasor. Por quê? Porque você tá querendo matar o fungo, que o fungo é natural do corpo. Ele vive aqui dentro do nosso corpo porque ele está na terra antes do ser humano, assim como as bactérias. E por isso que as bactérias foram se adaptando. O micro-organismo, esses bichinhos, eles são inteligentes porque eles se adaptam ao hospedeiro. E aí, conforme foi tendo as adaptações genéticas e tudo mais, alguns desses invasores, entre aspas, eles se tornam bons. Igual tem as bactérias que ajudam na produção de vitaminas, porque é bom para elas. Tá aqui dentro, ajuda na produção de vitamina e ela continua ali dentro e o hospedeiro funciona e tudo funciona bem. Entendeu? Então, o que a gente precisa fazer é trabalhar, é assumir o controle da situação para que não tenha supercrescimento, tá? O supercrescimento. E aí ficar tirando vários alimentos por conta, vários alimentos, comece para a questão de tratamento por não saber como fazer, por não ter uma informação, por não ter para quem perguntar, isso é o que torna o tratamento insustentável. Porque a pessoa se perde. Ou ela fica colhendo um monte de informações na internet. Então, ela pesquisa aqui, busca ali, junta ali as informações, aí vê a receita de não sei quem, pega o conteúdo ali e não segue, não traça o tratamento. Ou tem pessoas que acabam fazendo um tratamento restritivo demais. Restritivo, que não se sustenta, que é sofrido. E que a pessoa não consegue visualizar também o resultado, porque ela não consegue fazer até o final. Porque a gente precisa ter recompensa. A recompensa precisa chegar. Se a recompensa demora, a gente desiste. Não é? A recompensa, ela precisa chegar. Senão, gente, não tem tratamento que se sustente. Eu vou ver aqui as mensagens de vocês e já passo para a parte final aí da alimentação, tá? Para falar para vocês como que funciona a alimentação e o tratamento, tá bom? Eu sei que vocês perguntam um pouco sobre crianças aqui para mim. Eu me sinto lisonjeada até por vocês terem a segurança de perguntar sobre a questão dos filhos de vocês e tudo mais, mas eu não atendo crianças. Claro que a parte da alimentação também se reflete na alimentação de crianças, tá, gente? Mas eu não atendo crianças. A Carla perguntou, você não come nada de glúten e lactose e açúcares? Boa pergunta, Carla. Durante o meu tratamento, eu não comi nada de glúten, tá? Nada de glúten. E lactose, no caso lácteo, eu consumi. Porém, consumi, tá? E entrei em remissão do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Porém, no meu tratamento, eu oriento que a pessoa faça um teste, um ciclo, para ver a resposta do corpo dela sem proteína do leite. Aí entra a questão, e o whey? A proteína do leite, o whey entra? É leite, gente, proteína do leite. Porque lactose é o açúcar do leite. Açúcar do leite é diferente da proteína do leite.
E a questão, assim, de intolerâncias, que a pessoa come muito queijo. Então, nesses casos, pode ser. Como eu disse, no meu caso, não era uma barreira. Para o meu problema de pele, gente, o problema de pele está muito relacionado a glúten. E assim, a minha exposição a glúten era muito frequente porque eu não era da linha da nutrição assim, você não pode comer glúten de jeito nenhum. Como eu já contei aqui de umas outras lives, eu fiz pós-graduação na Federal de São Paulo. E na Federal, a linha da alimentação, ela é mais convencional. A linha da nutrição funcional, ela é mais restritiva para esses alimentos, porque tem sim estudos, afirmações e tudo mais. E eu sempre participei dos dois mundos. Da Federal, que entra a questão de saúde pública. E por que, gente? Deixa eu contar esse pedaço para vocês entenderem o porquê que eu participava desses dois mundos. Porque eu trabalhei 6 anos no ambulatório médico da Mercedes-Benz. Lá eram 12 mil funcionários e eu atendia 350 pessoas dentro de um ano para fazer um tratamento, que se chamava MB Saúde. E aí essas pessoas, elas estavam num quadro de síndrome metabólica, de doenças crônicas. E as pessoas ao meu redor, lá na empresa, eu era a mais saudável. Dentro de todas as pessoas que eu convivia, eu era a mais saudável. Por que eu era a mais saudável? Porque não tinha um padrão de alimentação saudável dentro ali do ambulatório. Todo mundo, sabe aqueles cofres de empresa? Não sei se quem tá aqui trabalha em empresa e tudo mais, vocês sabem como é. Ah, é aniversário de alguém, compra bolo, compra salgadinho, compra refrigerante, não sei o quê. E eu sempre me distanciava disso, eu fazia campanha dentro do ambulatório para não ter açúcar em café, eu fazia todas aquelas campanhas para tentar melhorar a saúde de quem trabalhava no ambulatório e também dos funcionários da empresa que eu atendia lá. E aí eu decidi fazer essa pós-graduação na Federal de São Paulo porque era uma pós-graduação multidisciplinar que englobava aí outros profissionais. Então tinha médico na pós, tinha psicólogo e tudo mais. E aí tinha essa abordagem multidisciplinar de tomar cuidado com o comportamento alimentar, sabe? De tomar cuidado ali com tirar, com colocar, não sei o que lá. Então eu ficava no funcional e ficava ali na Federal de São Paulo, recebendo as duas informações. Só que aí, quando você trabalha, né, na área, depois de 6 anos atuando dentro do ambulatório, eu percebi que não dava para ter essa alimentação básica aí para todos, que isso não ia ser sustentável para certos tratamentos bem específicos, pensando assim, em saúde pública assim, tá? Resumidamente, eu contei toda essa história para dizer que antes eu comia com bastante frequência, tá? Glúten. Hoje não como mais com essa frequência, como às vezes em momentos especiais. Então, numa situação que tem um hambúrguer, alguma coisa especial, sim, eu como, mas não como todos os dias, não faz parte da minha rotina alimentar glúten, tá? Leite acaba não tendo porque acaba sendo meio que automático, assim, não é uma coisa que eu projetei, tá? Mas durante o meu tratamento, leite, derivados, eu consumia sim. E açúcar eu consumo em chocolate 70%. Algumas marcas têm o chocolate, outras marcas têm stevia, tem outras que têm xilitol, depende aí das marcas, tá? Então, gente, sobre alimentação antifúngica, sobre o ciclo 21, sobre o tratamento, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês. O que eu quero mostrar para vocês? Que o tratamento da síndrome fúngica, ele é possível para todo mundo. Todo mundo pode fazer, não é algo difícil, não é algo caro, não é algo que você precisa esperar para começar a ter um momento certo. Ah, eu vou esperar janeiro, pós-festa, porque é o momento certo de eu começar, porque eu vou comer tudo que eu quero agora, e aí chega em janeiro eu deixo de comer as coisas que eu gosto. Não. Quando você tem um entendimento do ciclo, você consegue ir aplicando o ciclo dentro da sua realidade, dentro da tua rotina. Não precisa ser algo com uma data específica. Fala assim, essa data específica é aqui que precisa ser mágico. Claro, o tratamento tem data para começar e tem data para terminar. Mas você não precisa esperar um momento mágico para fazer isso. Porque se a gente fica esperando um momento mágico, as coisas não acontecem. A gente vai deixando, vai se tornando... Aí você vai passando o tempo, depois eu vou. É igual a segunda-feira da academia.
Na segunda eu vou, na segunda eu vou, na segunda eu vou, e acaba não indo. Por isso que a maioria das pessoas que não gostam de academia acabam entrando nesse ciclo porque não começam. O negócio você tem que ir, você não tem que pensar muito, você tem que ir fazer, e aí depois com a constância se torna um hábito. A questão da alimentação é similar, tá, gente? Não tem que ser sofrido, não tem que ser difícil. Vai se tornar um hábito, tá? Eu vou colocar aqui na tela para vocês, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Aqui é o cronograma do tratamento Você no Controle. É assim que funciona o tratamento. Não tem mágica, não é difícil. É algo que você consegue fazer sem ir até consultório. Você consegue aplicar da sua casa tendo suporte e assessoria, mas você precisa ter o entendimento, ter as informações e a ferramenta certa para aplicar isso, porque é um passo a passo, tá? Não é simplesmente, eu vou comer chia, eu vou comer a linhaça junto com isso. Não é só isso, gente, tá? Eu falo desses exemplos porque eu recebo na caixa de perguntas, perguntas desse tipo. Então, não está ligado a um alimento específico, é um conjunto de informações. É um conjunto que você faz ali, ó. Você vai fazendo até chegar no momento final, que é a consultoria exclusiva comigo, tá? Então, tudo que vocês estão vendo aqui na tela tem um benefício. Então, quando você começa a fazer o tratamento, já pela parte de suplementação inicial, que é aqui essa saúde pela boca e o ciclo 21, aqui você já tem o benefício que é a parte de recuperação, tá? Então, você já começa a recuperar o seu trato gastrointestinal, que se complementa com a parte da restauração intestinal. E aí já entra a parte de suplementação. Vocês escutam muito eu falando dos benefícios de glutamina. Tem esse suplemento e tem outros. Tudo isso é um conjunto, tá, gente? Que tem data para começar e tem data para terminar. Ninguém fica usando o suplemento sem ter ali um suporte, tá? É importante que vocês saibam disso. Parte da digestão, quanto que eu recebo de pessoas se queixando do processo digestivo porque não sabe fazer combinação de alimentos. Essa combinação de alimentos básica é a chave para que você tenha uma boa digestão. Então, esse aqui é o benefício de você fazer a recuperação intestinal com a saúde digestiva. Depois vem a parte das manobras nutricionais. Manobra nutricional, gente, é isso que eu acabei de contar para vocês aí um pouco da minha história. Quando a gente começa uma terapia nutricional, isso é uma manobra nutricional. Tá? Então, a manobra nutricional tem vários nomes. Então, a pessoa pode chamar, eu tô fazendo uma manobra low carb, eu tô fazendo uma manobra cetogênica, eu tô fazendo uma manobra nutricional para tratar a síndrome fúngica, tá? Então, isso são as manobras nutricionais. E o ciclo 21 é a manobra nutricional inicial para tratar a síndrome fúngica. Depois que você faz o ciclo 21, você entra na manobra nutricional de manutenção. O que você quer fazer naquele momento, o que você deseja para a sua fase de manutenção. Então, eu te dou esse suporte também. Então, além de você tratar a síndrome fúngica, você entra aí com a manobra nutricional com um plus. Parte de detox do fígado, destoxificação é a palavra que vocês escutam aí muitos profissionais falando. Muita gente fala assim, mas fígado e rim não já faz detox? Faz desde que o corpo esteja funcionando bem. Se você está com a imunidade debilitada, se o seu funcionamento, se tem algo no seu sistema imunológico que não está legal, a sua parte de detoxificação também pode não estar, tá? Pode ali ter uma dificuldade de eliminar o fungo, pode ter uma dificuldade de eliminar a micotoxina presente nos alimentos. Lembra do que a gente conversou na live de contaminação? Então, se eu entro em contato com um alimento que tem micotoxina, o meu corpo ele tem que saber eliminar isso. E aí entra na parte de detoxificação. Só que se eu tô com o sistema imunológico debilitado, ele não consegue fazer isso muito bem. Então, tem que saber como fazer um bom processo aí de detox, tá? Então, por isso que tem essa parte. As infecções de repetição entram aí não só a questão de candidíase, tá? Que é uma das consequências da síndrome fúngica, mas nesse módulo aqui eu falo de outras infecções de repetição, como infecção urinária, a herpes e assim por diante. Porque o nosso corpo, quando a gente tá, como eu disse, com o sistema imunológico enfraquecido, a porta tá aberta. Então, de repente, a pessoa está no quadro de síndrome fúngica e, de repente, ela entra aí com uma infecção urinária. De repente, ela tá ali com um problema
de herpes e precisa saber quais são os suplementos, o que pode ser feito para ajudar, tá? Aí parte da imunidade e dos hormônios, aqui eu falo da questão alimentar, claro, mas também de suplementos específicos. Porque, gente, suplemento, como eu disse, é cerejinha, mas ele tem o seu papel. O suplemento certo, na hora certa, faz muito bem, tá? Faz muito bem. E conforme vai passando, a gente passa aí, dia após dia, estamos no nosso processo de envelhecimento que faz parte, a gente precisa saber que em 2020 tem muitas ferramentas que podem nos ajudar para a imunidade e para os nossos hormônios. E a questão da vida acontece em movimento, que é parte de exercício físico, que aqui eu dou um plus de nutrição esportiva, tá? Na cozinha, a parte de receitas. A questão das receitas específicas com ingredientes que não têm potencial alergênico, que não causam intolerância, tá? Isso é bem importante. E a parte da consultoria, as pessoas perguntam, Sheila, eu quero passar em consulta particular com você. Se o seu objetivo é tratar a síndrome fúngica, se você quer fazer esse tipo de tratamento, por que eu sugiro o método Você no Controle, que é esse cronograma aqui que eu passei para vocês? Porque dentro do método tem a consultoria. Então você vai conversar comigo depois que você assistir essa sequência aqui de vídeos, para a gente entender como que foi o seu tratamento e para eu te dar a mentoria, tá? A mentoria aí na sequência. Então, dentro do método Você no Controle, tem a mentoria, a consultoria exclusiva, tá? Que a pessoa recebe. Por isso que eu não acho, para quem quer tratar síndrome fúngica, vantajoso pular o degrau para consulta particular sem acessar o método Você no Controle. Aqui vai ser financeiramente mais vantajoso, tá? Por isso que eu coloco. Quem vai para consulta particular são pessoas normalmente que estão aí já na questão do tratamento da síndrome fúngica, já estão com isso controlado, tá? É isso que normalmente acontece. As pessoas que eu estou atendendo agora em consulta particular já fizeram esse tratamento do Você no Controle e aí sobem o próximo degrau. Então, é este passo a passo que eu sugiro que vocês façam, que vocês sigam. O método, gente, importa. A ferramenta certa importa. Tem que ter um caminho, uma direção. Senão você fica ali, ó, patinando e não sabe onde vai chegar, não sabe quando chegar, não sabe como chegar. E mesmo quem não for entrar no método Você no Controle, quem tá aqui acompanhando o conteúdo, está entendendo o que é a síndrome fúngica, eu sugiro que faça o rastreamento metabólico, que saiba como que está o funcionamento do corpo, porque essa virada de chave em algum momento vai acontecer, tá? Tô falando muito aqui pra vocês, tô até com tosse. Eu falei ontem que essa luz aqui, gente, ela dá uma claridade no olho, e aí o meu olho não é verde, mas eu tenho sensibilidade. Quando eu fico muito na luz e falando muito, eu fico com tosse e fica lacrimejando o olho. Então, gente, eu sugiro que, se você entendeu que é esse o teu problema, que é isso que está acontecendo com você, se você quer dar essa virada de chave ainda em 2020, vamos, que essa é a última turma do método Você no Controle, tá? Então, eu sugiro que você entre. O link para fazer a inscrição tá no perfil. Então, quem quiser saber mais, tem as informações lá. Eu tô lendo aqui os comentários de vocês para tirar as dúvidas, tá bom? Deixa eu ver aqui. Agora ficou tudo branco, eu não sei como tirar esse negócio aqui da minha tela. Ah, descobri agora. Falei, eu não sei como tirar o cronograma da tela. O Rafael colocou aqui, durante o tratamento podemos usar pomadas para potencializar a questão da pele, do tratamento da pele? Pode, Rafael. Por exemplo, quem tem quadro de micose, às vezes o médico passa terbinafina, que é um antifúngico, e junto com o tratamento da síndrome fúngica, a pessoa, porque é algo que não é tão agressivo para o corpo, e a pessoa utiliza a medicação. A medicação, gente, não é totalmente vilã. O que é vilão para o nosso corpo? A gente só usar a medicação e não tratar o nosso corpo, não tratar a causa, não tratar o sistema imunológico. Então, você tem que olhar aí a sua linha do tempo e ver tudo o que aconteceu na sua linha do tempo, no seu histórico. Não precisa ir até a infância, que aí a gente lembra das Anas Marias,
dos leites com chocolates e tudo mais, não precisa ir até lá, vai na adolescência até a fase adulta, lembrar desse histórico e saber que é uma fase que você precisa fazer a reconstrução, a restauração do seu sistema imunológico, do seu sistema digestivo e junto com isso, se houver necessidade da medicação, se houve o alinhamento com o médico, eu não vejo problema, tá? Só que aí a parte de suplementação antifúngica que tem no tratamento, no Você no Controle, se for um tratamento antifúngico que o médico passar, no caso de corticoide não, aí eu sugiro que não faça os 2 tratamentos juntos, 2 tratamentos antifúngicos, tá? No caso de corticoide não há interação se houver necessidade, tá bom? Isso, alguém perguntou aqui em relação aos alimentos, a Kézia respondeu sobre alguns. A Bela Lopes colocou, tem a maioria dos sintomas, meu corpo tá pedindo socorro. Estou aprendendo muito com você, eu não sabia dessa síndrome. É assim mesmo, a gente tem, cada um vai avançando aí no nível. Então primeiro você tem informação, sabe o que tá acontecendo e depois você vai indo para as próximas fases, né? Você vai entendendo o problema, porque se a gente não sabe o que a gente tem, fica muito difícil de tratar. Então, se eu não tenho ponto de partida, igual eu disse para vocês da minha história, o ponto de partida foi parar para analisar o que estava acontecendo com o meu corpo, porque até então eu tinha um estilo de vida saudável, porém não era saudável mais para aquela fase de vida e nem era saudável pensando em todo o meu histórico alimentar, todo o histórico alimentar e medicamentoso, tá? Medicamentoso que eu digo por conta da frequência dos antibióticos, tá? Que isso mexe demais com a nossa microbiota, gente. A Lara colocou aqui sobre os sintomas dela, que a unha do pé tem a micose, o intestino bem irregular, a imunidade está boa. Não tá boa, não. Se a sua imunidade estivesse boa, você não tinha micose no pé. A micose, gente, é baixa imunidade. Intestino irregular é baixa imunidade. Por quê? Porque seu sistema imunológico está no intestino. Então, às vezes a gente acha que ter uma boa imunidade é não estar acamado, é não estar gripado, é não estar não fazendo as coisas. Mas não, ter saúde é se sentir bem, é ter a questão da autoestima, porque isso vem da questão de comportamento, de não ter sintomas de tristeza, de melancolia, e também a questão de não ter problemas que o corpo não deve carregar. Micose, o corpo não deve carregar micose. Não é normal ter micose no corpo, tá, gente? Não é normal. Se tem micose, tá com o sistema imunológico enfraquecido. O que acontece? O fungo tá lá acabando com as suas boas bactérias. É isso que tá acontecendo. E aí vai chegar a hora de você se continuar assim, se você não cuidar da sua alimentação, não se proteger, pode despertar outras doenças, tá? Aí vem a questão da doença inflamatória e da doença autoimune, tá? Tem até uma live aqui no IGTV, se você quiser assistir, pode dar uma olhadinha, tá bom? Deixa eu ver aqui mais as mensagens. Carla, eu não indico shot de limão, tá? Gente, limão não entra no tratamento de síndrome fúngica. Tomem bastante cuidado para vocês passarem as informações, porque às vezes um alimento que você acha que é muito bom para o tratamento da síndrome fúngica não é. Estimula histamina, tem potencial alergênico e piora sinal e sintoma, piora o quadro, tá bom? O rastreamento metabólico é um teste que você avalia o que você tá sentindo. Tá lá no Telegram, tá? Então, gente, eu espero que vocês tenham entendido essa jornada da síndrome fúngica, tá? O que que acontece? O que que acontece com o corpo até chegar aqui? Eu vou continuar com sequência de lives, mas não vai ser essa sequência com essas informações, com tudo isso que eu tô passando para vocês, porque essa é uma semana específica da abertura do método Você no Controle. Depois eu vou me dedicar às pessoas que estão lá em tratamento e também algumas outras consultas particulares que estão aí pendentes de atendimento. Então é importante que vocês apreciem esse conteúdo e entendam que isso precisa, se isso está acontecendo com você, precisa que você vire em algum momento essa chave. Pode ser que você ache que agora não é para você. Como eu disse, cada um tem o seu tempo. Só que a única coisa que nós temos em comum é o tempo e ele está passando. Só não deixe ele passar demais e esse conjunto de sinal e sintoma virar uma avalanche de doença.
É isso de coração que eu sugiro a você, porque eu vejo um monte de pessoas com doença autoimune, com problemas na composição corporal, que poderiam ter sido prevenidas, e pessoas que estão com problema autoimune, mas estão em remissão, pessoas que estavam com quadro fúngico no corpo, está controlado, estão tendo sua autoestima de volta, e é assim que tem que ser. O nosso corpo foi feito para funcionar, tá? Para funcionar. Então, se alguma coisa não está funcionando aí, precisa ser colocado em ordem. E estar doente não é estar numa cama. Estar doente é não estar se sentindo bem. Se você não está se sentindo bem, se você não está feliz com o que está acontecendo, isso já é doença, tá? Isso já é sinal e sintoma de que o teu corpo tá te avisando que algo precisa ser feito diferente. E se algo precisa ser feito diferente, fazer a mesma coisa, tudo igual, não vai funcionar. Você vai continuar no mesmo problema, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. As inscrições no método Você no Controle tá aberta, tá? Não vai ficar por um período longo, porque é um número limitado, então não dá para eu atender muitas pessoas dentro do método. Então, se você se interessou, entra lá no link do perfil, aqui do perfil do Instagram, que tem todos os detalhes, tá bem? Um grande beijo para vocês, boa noite, eu espero que vocês tenham gostado. Ah, a Annalise colocou aqui os valores, eu não falei valor, né, gente? O valor tá também no link do perfil. O tratamento Você no Controle, tá? Ele sai por R$ 997, o e-book tá 247 e o valor da consulta, ele tá lá no perfil também. Todas essas informações estão lá, podem ser parceladas, tá, gente? Em até 10, 12 vezes, eu não sei direitinho o número de parcelas, mas eu tenho certeza que até 10 dá. Esse parcelamento você faz em cartão, dá pra fazer em boleto também. Tudo isso tem lá na descrição do perfil. E veja, o acompanhamento você tem comigo durante 3 meses, tá? 3 meses que eu digo acompanhamento no método, mas o acesso ao conteúdo é durante 1 ano. 1 ano você tem acesso a todo o conteúdo. 3 meses você vai ter assessoria para perguntar quando você quiser dentro ali do canal de apoio. A área de suporte eu continuo respondendo, que é a área do curso, e também a área do e-book, que é aberta para tirar dúvidas. Então, você não fica com dúvida, você tem esclarecimento a todo momento para fazer dar certo, tá bom? Então, veja as informações lá no link do perfil. Um grande beijo, gente, boa noite, bom descanso para vocês. Beijo, boa noite.